Pela primeira vez, Volodymyr Zelensky admite que pode ceder parte do território da Ucrânia, que foi ocupado pela Rússia, para acabar com a guerra. A declaração foi dada depois de encontro em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente ucraniano terá a companhia de von der Leyen e outros 5 líderes europeus no encontro de amanhã com o presidente norte-americano Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Zelensky também afirmou que, antes de qualquer acordo definitivo para o fim do conflito, pretende conseguir um cessar-fogo o quanto antes. Trump se encontrou na sexta-feira no Alasca com Vladimir Putin e, ao contrário do que esperava, não conseguiu uma pausa na guerra. Para comentar este e outros assuntos deste domingo, gostaria de agradecer a presença do Henrique Cury, professor da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Henrique, bom dia, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Sakamoto. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. E agradecer também ao Paulo Ramires, cientista político da ESPM. Paulo, muito obrigado também pela sua presença aqui no All News. Boa tarde, agradeço mais esse convite, uma honra fazer parte, junto com os espectadores, o caro colega. Nós todos vimos o encontro de Putin e Trump no Alasca, né? Foi certamente positivo para ambos, né, em termos de imagem, principalmente para Putin, mas deixou a Ucrânia, deixou o presidente Volodymyr Zelensky bastante insatisfeito, porque, inclusive, o Henrique, o Trump trouxe à mesa, falou, olha, a Ucrânia vai ter que ceder alguma coisa, vai ter que provavelmente entregar, porque basicamente a Rússia é mais poderosa, né? Esse vai ser o caminho, no final das contas, da cessão da região de Donbás, à direita, a leste do território ucraniano? Olha, Sakamoto, foi um balde de água fria para as expectativas do Zelensky, né? Você veja que a expectativa de coalizão com os Estados Unidos por parte da Ucrânia, ela sofreu uma frustração agora e mostra o quão importante é ter agora com ele a presença de líderes da União Europeia. O que a gente vai começar a enxergar agora? Uma mudança para entender de quem que é o protagonismo velado dentro dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Qual que é a coalizão que vai se apresentar como mais forte, como mais decisiva? Porque o peso da solução dessa guerra é muito grande. Então, será que a gente tem uma União Europeia ou Estados Unidos com uma incidência um pouco maior nessa resolução? Então, sem dúvida alguma, para o Zelensky foi um balde de água fria, já começa agora a ter uma expectativa muito mais baixa em relação ao início da guerra, que era de vencer, que era de manter o território, e agora conta com o seu último aliado, que é a União Europeia, que deseja mostrar essa coesão interna, ao menos, pelo menos ao mundo e ao Trump. Ô Paulo, mas desde o começo da guerra, quando houve a invasão russa do território ucraniano, muita gente analisava e dizia, olha, vai ser difícil a Rússia sair dessa guerra, digamos, envergonhada, sem nada nas mãos, exatamente por se tratar de uma potência nuclear, né? Você acha que, no final das contas, a Europa vai tentar regatear mais alguma coisa? Ou, no final das contas, faço uma pergunta parecida que eu fiz para o Henrique. No final das contas, vai ser por isso mesmo? A questão central é que a preocupação dos europeus é a maior presença da Rússia, né, no leste europeu, fazendo com que haja formas, né, com a presença russa, de reduzir a participação, a entrada de países desse leste europeu na zona do euro. E até mesmo por uma questão militar, né? Mas como a guerra não trouxe grandes benefícios aos europeus, ao contrário, né, a distribuição de gás ficou muito mais cara, houve um aumento inflacionário, né, dos preços dos alimentos na Europa, ao que parece, o que resta aos europeus é aceitar o acordo entre Trump e Putin, que é, por sua vez, né, também carregado de questões em torno de terras raras. Então, o acordo seria mais ou menos o seguinte, em torno de grandes negócios, né? Os russos parariam a guerra, anexariam territórios ucranianos, muitos desses territórios apresentam essas terras raras, e os americanos, de alguma forma, tirariam proveito da exploração, ou pelo menos da chegada da matéria-prima aos Estados Unidos para o seu processamento, né, que é muito importante
para a indústria da alta tecnologia. E quem sai como grande derrotada é a Ucrânia, né? Além de perder os territórios, perder milhares de vidas também, enfim, vai sair talvez até mesmo sem, de fato, se aproximar factualmente da zona do euro, e ainda assim com um certo predomínio de influência militar e ideológica também sobre os seus territórios, né? O Zelensky certamente vai sair como um grande derrotado. No entanto, as narrativas, né, pós-guerra, ou depois das guerras, sempre ocorrem tentando mostrar que todos os lados saíram vencedores, né? A Ucrânia vai ter os seus heróis de guerra, os russos também, mas do ponto de vista material concreto, obviamente que os russos tiveram um grande caminho, né, para o retorno às conversas com o Ocidente, e além disso barganharam e vão barganhar certamente os territórios ucranianos.